Esta história pode ser uma das mais devastadoras que alguma vez ouvirás. Vai abalar a tua fé na natureza humana e nas próprias pessoas que deveriam proteger os mais inocentes entre nós. Se o rapaz tivesse comido o pequeno almoço, nada disto teria acontecido. Essa foi a desculpa dada por um homem depois de espancar até a morte uma criança de 3 anos. A 4 de novembro de 2014, na Pensilvânia, enfermeiras experientes do Hospital Brandywine permaneceram em silêncio, com lágrimas a correr-lhes pelo rosto. Diante delas, jazia o corpo destruído de um menino chamado Scott McMillan, com apenas 3 anos, cabelo ruivo vivo e olhos azuis. Scott não foi apenas assassinado, foi torturado, pendurado de cabeça para baixo, amarrado a uma cadeira, espancado com os punhos, barras de metal e um chicote artesanal. Foi privado de comida, humilhado e forçado a suportar uma dor inimaginável, na própria casa onde deveria estar protegido. E tudo isso, cada pancada, cada grito, aconteceu na presença de adultos que podiam tê-lo impedido, que deviam tê-lo impedido. Isto não é apenas a história de uma criança, é um espelho que reflete um mundo onde muitos ainda sofrem em silêncio, um mundo onde monstros vivem atrás de portas perfeitamente normais. Hoje, contamos o caso que o procurador do distrito chamou de um filme de terror americano. Esta é a vida trágica e a morte brutal de Scott McMillan. Scott J. McMillan, Scott, como todos o chamavam, nasceu a 26 de janeiro de 2011 na Pensilvânia. Tinha cabelo ruivo brilhante, olhos azuis cintilantes e um sorriso que iluminava qualquer sala. Mesmo com apenas 3 anos, Scott deixava uma marca inesquecível em todos os que o conheciam. Era uma criança calma, carinhosa, que adorava o irmão mais velho, Ryan. Para onde Ryan fosse, Scott ia atrás. Olhava para ele com admiração nos olhos e tentava imitar tudo o que fazia. Os 2 irmãos partilhavam um laço profundo. Brincavam às escondidas, desenhavam juntos, fingiam ser super-heróis. Scott adorava carrinhos de brincar e era obcecado com o Thomas, o comboio a vapor. Costumava levar um dos seus comboios preferidos para todo o lado. A sua cor favorita era o verde. Gostava de cantar no carro durante os passeios com a tia Kim. A sua vozinha enchia o espaço com alegria. Essa criança fazia o mundo parecer mais luminoso, disse ela uma vez. Antes dos horrores começarem, Scott vivia como qualquer outro menino pequeno. Dava gargalhadas em guerras de cócegas, aconchegava-se na hora de dormir e cantava músicas com o irmão. A mãe, Gillian Tate, publicava frequentemente fotografias dele nas redes sociais, imagens que mostravam um rapaz feliz, a crescer, com um sorriso tímido e energia sem fim. Nunca se imaginaria o quão depressa esse mundo iria desmoronar. Com apenas 3 anos, Scott ainda estava a aprender a formar frases completas. Ainda estava a descobrir como ser corajoso no escuro. Ainda precisava de ajuda para atar os sapatos, escovar os dentes e alcançar o balcão da cozinha. Mas, acima de tudo, ele precisava de amor e de proteção. Ele nunca teve isso. Em apenas alguns meses, Scott passaria de uma criança alegre e curiosa para a vítima de um dos casos mais horrendos de abuso infantil da história recente. Os primeiros anos de vida de Scott foram marcados pela instabilidade, mas ninguém poderia prever o pesadelo que estava prestes a acontecer. Os seus pais, Gillian Tate e Lawrence Lauren McMillan, tinham uma relação conturbada. Após anos a tentar que resultasse, acabaram por se separar no final de 2013. Lauren mudou-se para o Kansas e, aos poucos, perdeu o contato com os filhos. A partir desse momento, Gillian ficou encarregue de criar Scott e o irmão mais velho, Ryan, sozinha. Ao início parecia esforçar-se. Trabalhava num Walmart local, tentando equilibrar a maternidade com uma vida social cada vez mais ativa.
publicava fotografias alegres dos filhos nas redes sociais. Mas com o passar do tempo, começaram a surgir sinais preocupantes. As dificuldades financeiras de Gillian agravaram-se. Familiares começaram a preocupar-se. Ela começou a procurar na internet homens mais velhos que pudessem sustentá-la. Inacreditavelmente, incluía os nomes dos filhos nesses anúncios públicos, um sinal arrepiante do quão expostos os seus filhos se tinham tornado. Em setembro de 2014, Gillian conheceu Gary Lee Fellenbaum III, um colega do Walmart. Ele era 6 anos mais novo, pesava cerca de 125 quilos e tinha um temperamento explosivo. Mais alarmante ainda, Gary era casado, com uma filha de 11 meses. Disse a Gillian que o casamento já tinha acabado, culpando as dificuldades financeiras por ainda viver com a mulher, Amber. Foi um erro fatal de julgamento. Dias depois de se conhecerem, Gillian aceitou mudar-se com Gary e levou os filhos para o seu mundo caótico. A nova residência, uma caravana degradada em West Count Township, passou a acolher 6 pessoas: Gary, a esposa Amber, a filha bebé de ambos, Gillian, e os seus 2 filhos, Ryan e Scotty. Por fora, podia parecer uma família improvisada a tentar sobreviver, mas dentro daquela caravana, atrás de portas fechadas, formava-se uma hierarquia cruel, e os mais novos estavam no fundo. Ninguém sabia na altura, mas Gillian acabara de colocar os filhos nas mãos de um predador violento, e os primeiros sinais de alarme foram ignorados. Gillian nunca comunicou à escola de Ryan a nova morada, uma decisão que mais tarde impediria os professores de localizarem os meninos quando deixaram de aparecer nas aulas. Amigos notaram que Gillian parecia cada vez mais distante e exausta. Estava diferente, vazia, ansiosa, mas ninguém insistiu o suficiente para saber o motivo. Gary, por sua vez, exigia respeito absoluto dos meninos. Quando não reagiam como queria, ele intensificava a da agressão. O que começou por umas palmadas abertas rapidamente se transformou em abuso sistemático e sádico. Gillian não impediu. Com o tempo, começou a participar. 2 rapazes, antes rodeados de brinquedos e gargalhadas, passaram a viver isolados, trancados em quartos durante horas, espancados pelas mais pequenas desobediências. E ninguém apareceu para ajudar. Em meados de outubro de 2014, apenas algumas semanas depois de se mudarem, as coisas tomaram um rumo sombrio e irreversível dentro da caravana em Hope Lane. O que aconteceu nas 3 semanas seguintes não foi apenas abuso, foi tortura. Os castigos de Gary tornaram-se mais elaborados, mais intencionais. Ele pendurava Ryan e Scott de cabeça para baixo, pelos pés, suspensos por cima de uma porta, enquanto os espancava com os punhos, colheres de pau e até com uma frigideira. Os meninos não podiam ir à casa de banho. Tinham de se aliviar às escondidas e esconder as provas, porque qualquer sujidade levava a mais violência. Ryan, o irmão mais velho, aprendeu a ficar imóvel, a congelar e manter-se em silêncio. Percebeu que quanto menos reagisse, mais provável era que Gary perdesse o interesse. Mas Scott, com apenas 3 anos, não entendia essa terrível tática de sobrevivência. Chorava, mexia-se, tentava proteger-se, e isso fez dele o alvo principal de Gary. Gillian não impediu os abusos. Pelo contrário, juntou-se a eles. Ria-se com Gary durante as agressões. Amber, a esposa de Gary, também. 3 adultos observavam uma criança pequena a sofrer, e nenhum deles interveio. Houve um momento em que tudo podia ter terminado. Os professores de Ryan ficaram alarmados depois de ele deixar de ir à escola. Telefonaram, escreveram cartas. Eventualmente, visitaram a última morada conhecida. Mas Gillian nunca tinha atualizado os dados de contato. Assim, quando os professores chegaram, ninguém estava lá. Deixaram um bilhete na porta. E, sem saber,
afastaram-se de uma cena de crime. De 2 a 4 de novembro de 2014, Scott viveu os seus últimos dias em agonia. Gary criou instrumentos de tortura improvisados, um chicote feito com cabos elétricos, uma haste metálica de cortinado, uma tira de alumínio envolvida em fita adesiva para proteger as mãos, mas com as bordas suficientemente afiadas para rasgar a pele. Na manhã de 3 de novembro, Scott acordou fraco demais para comer uma torrada com canela. Gillian tentou forçá-lo a comer. Quando ele não conseguiu engolir, Gary interpretou isso como desrespeito. Espancou a criança com os punhos no estômago e na cara. Depois arrastou-o até ao quarto e atirou o seu pequeno corpo contra a parede, com tanta força que a cabeça deixou uma marca. Quando Scott perdeu a consciência, meteram-no debaixo de um duche frio para o reanimar, apenas para começarem de novo. Na manhã seguinte, 4 de novembro, o rosto de Scott estava vermelho e gravemente inchado. Mais uma vez, Gary tentou fazê-lo comer. Mais uma vez, Scott não conseguiu. Foi a gota de água. Gary colou as mãos e os pés de Scott a uma cadeira. Depois, de pé perante esta criança indefesa, bateu-lhe na cara e no tronco até ele vomitar e perder novamente a consciência. Gillian assistia. Amber observava. Ninguém o impediu. Quando o duche frio não o acordou, colocaram-no numa banheira de gelo. Ainda assim, sem resposta. Só então, depois de horas de espancamentos, quando a criança estava mole e inconsciente, é que o deixaram deitado sobre um colchão de ar murcho, para morrer ali. Nessa noite, enquanto Scott agonizava, os adultos saíram para ver carros. Compraram pizza, comeram, fizeram sexo, dormiram cestas. Só por volta das 19h30 é que Gillian foi ver o filho. Ele já não respirava. Ela gritou. Amber ligou para o 112. Os paramédicos correram até a caravana, mas já era tarde demais. O corpo de Scott estava coberto de nódoas negras, cortes e feridas demasiado numerosas para contar. A sua curta e bela vida tinha terminado, sozinho, quebrado e abandonado. O que aconteceu a seguir abalaria toda a comunidade. Quando os paramédicos chegaram à caravana, a 4 de novembro de 2014, depararam-se com uma cena tão horrível que os assombraria durante anos. O pequeno corpo de Scott McMillan estava frio, sem vida e coberto de nódoas negras da cabeça aos pés. Havia sangue a escorrer-lhe do nariz, da boca e dos ouvidos. Tinha feridas perfurantes, lesões internas e traumas consistentes com abusos violentos e prolongados. Apesar dos esforços da equipa de emergência, foi oficialmente declarado morto às 19h45 no Hospital Brandywine. Nem mesmo os profissionais médicos mais experientes conseguiram conter as lágrimas. Uma enfermeira disse mais tarde que a imagem de Scott viveria no seu coração para sempre. Um dos primeiros socorristas escreveu: "Aquela criança mudou-me." A investigação começou de imediato. Os agentes da polícia entraram na caravana e encontraram o que descreveram como uma casa dos horrores. Havia buracos nas paredes de pladur onde as cabeças das crianças tinham sido esmagadas, um colchão de ar murcho manchado de sangue, um chicote artesanal feito com cabos e fita adesiva, uma haste de cortinado metálica dobrada, uma tira de alumínio usada para infligir dor, e fita isoladora, usada para amarrar a criança durante a sua última surra. Encontraram apenas uma única fotografia de Scott em toda a casa. O irmão mais velho de Scott, Ryan, apresentava sinais evidentes de maus tratos físicos e foi levado de urgência para um hospital pediátrico especializado, antes de ser colocado sob custódia protetora. A filha bebé de Gary não apresentava ferimentos físicos. Os 3 adultos, Gary Fellenbaum, Gillian Tate e Amber Fellenbaum, foram detidos para interrogatório. De forma arrepiante, Gary disse aos detetives: "Nada disto teria acontecido se o miúdo tivesse comido o pequeno almoço." A 6 de novembro,
Gary e Gillian foram presos e acusados de vários crimes, incluindo homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio e agressão agravada. Amber foi detida no dia seguinte por colocar crianças em perigo e por omissão de auxílio. O caso atraiu atenção nacional. O procurador do condado de Chester, Tom Hogan, não mediu palavras. Diante da imprensa, chamou-o de uma história de terror americana. Anunciou que o estado iria pedir a pena de morte para Gary, uma punição raramente aplicada no condado, reservada apenas para os piores entre os piores. Mas a decisão não foi simples. Apesar das provas esmagadoras, incluindo horas de confissões, declarações corroboradas por Gillian e Amber, e os ferimentos devastadores de Scott, havia um fator que travava a acusação. Para garantir a pena de morte, teriam de colocar Ryan, o irmão de Scott, então com 6 anos, no banco das testemunhas. Teriam de obrigá-lo a reviver cada momento que sobreviveu, e simplesmente não conseguiram fazê-lo. Assim, em 2015, Gary Lee Fellenbaum aceitou um acordo judicial. Declarou-se culpado de homicídio em primeiro grau, agressão agravada, conspiração e posse de instrumentos de crime. Em troca, evitou a execução, mas foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 10 a 20 anos adicionais. O procurador fez uma observação arrepiante. A vida de Gary Fellenbaum foi poupada pela própria criança que ele ajudou a destruir. Foi pelo trauma de Ryan que recusamos aprofundar. O mal, neste caso, foi poupado porque escolhemos a compaixão, por um menino que já tinha sofrido demais. Em 2017, Amber declarou-se culpada e foi condenada a uma pena entre 6 e 16 anos de prisão. Nesse mesmo ano, Gillian Tate declarou-se culpada de homicídio em terceiro grau, em troca da retirada da pena de morte. Durante a leitura da sentença, foi lida uma carta de Ryan no tribunal. Nessa carta, o pequeno escreveu à mãe: "Tu devias ter nos protegido, mas por tua causa, o Scott já cá não está. És a pior mãe do mundo." Gillian foi condenada a uma pena entre 42 e 94 anos de prisão. A justiça falou, mas a comunidade recusou-se a ficar em silêncio. A morte de Scott McMillan não devastou apenas uma família, provocou ondas de choque em toda a nação. A brutalidade do caso e a imagem insuportável de um pequeno rapaz ruivo espancado até a morte numa caravana causou indignação em toda a Pensilvânia e muito além. No condado de Chester, onde o crime violento é raro, as pessoas ficaram profundamente abaladas. Que tipo de sociedade permite que uma criança sofra assim? Que sinais de alerta ignoramos? Realizaram-se vigílias em memória de Scott. Numa reunião à luz das velas, pais da comunidade abraçaram os seus filhos enquanto líderes locais liam em voz alta as letras das músicas favoritas de Scott. Outros choravam em silêncio. Um pequeno comboio azul, o Thomas, o comboio, foi deixado junto a um memorial, rodeado de luzes trêmulas e peluches. A 12 de novembro de 2014, Scott foi sepultado num caixão feito por encomenda, decorado com imagens do Thomas. Um comboio de brincar foi colocado ao seu lado. Foi enterrado no cemitério de Northwood, no condado de Chester. A sua vida curta, mas luminosa, foi chorada por estranhos que sentiam que o conheciam. Pessoas de todo o país exigiram respostas. Como é que isto aconteceu? Por que não existiam mais mecanismos de proteção? Por que é que a escola não localizou as crianças a tempo? Como é possível que os serviços sociais, vizinhos e familiares tenham todos falhado ou simplesmente ignorado os sinais? Na internet, a indignação explodiu. Dezenas de milhares de pessoas assinaram petições a pedir penas mais severas para crimes de abuso infantil e controlos mais rigorosos sobre os tutores. Alguns questionaram se a atividade online de Gillian, ao incluir os nomes dos filhos em anúncios, não deveria ter sido sinalizada pelas autoridades.
Outros exigiram verificações obrigatórias após faltas escolares injustificadas. O caso reacendeu debates sobre os sistemas de proteção infantil, a pobreza e o abandono em comunidades de habitação social. Tornou-se num símbolo trágico de um fracasso sistêmico, em que os sinais de alarme estavam todos presentes, mas ninguém agiu. Um membro da comunidade resumiu tudo numa carta enviada ao jornal local. Falhamos com o Scotty, não só o Gary, não só a Jillian, todos nós, porque nenhuma criança deveria morrer assim, e nenhuma criança deveria viver assim. Foi criado um fundo fiduciário para Ryan, o irmão sobrevivente de Scott. Recebeu dezenas de milhares de euros em doações, embora mais tarde tenham surgido disputas sobre a gestão do dinheiro. Ryan acabou por ser adotado por uma nova família. Numa carta comovente ao seu irmão mais novo, escreveu: "Desculpa por não te ter conseguido proteger. Tenho saudades tuas todos os dias. Estás no céu agora. O Gary está na prisão, mas tu já não estás comigo." A morte de Scott tornou-se um caso emblemático de como o abuso infantil pode esconder-se à vista de todos e de como o silêncio pode ser fatal. Scott Macmillan nunca teve a oportunidade de crescer. Nunca aprendeu a andar de bicicleta, a ir para a escola com o irmão mais velho ou a dizer "amo-te" sem medo. Tinha apenas 3 anos, demasiado pequeno para compreender o ódio, demasiado novo para se defender e demasiado inocente para sobreviver numa casa cheia de monstros. Scott não escolheu a violência, não escolheu nascer no meio do caos, não escolheu ser traído por aqueles que mais o deveriam ter amado. Mas nós podemos escolher o que acontece a seguir. Podemos escolher não desviar o olhar. Se uma criança desaparece da escola, podemos perguntar por quê. Se uma criança parece assustada, silenciosa ou magoada, podemos falar. Se algo nos parece errado, podemos escolher agir, porque o silêncio é uma escolha. E no caso do Scott, o silêncio ajudou a matá-lo. Por isso, hoje dizemos o seu nome. Recordamos o Scott, não como uma manchete, não apenas como uma vítima, mas como um menino de cabelo ruivo e olhos azuis que adorava comboios de brincar e o irmão mais velho. A sua história não tinha de terminar assim, mas talvez, só talvez, possa evitar que outra acabe da mesma forma. Se consideras esta história importante, não aguarde só para ti. Partilha, fala sobre ela, quebra o silêncio, porque algures por aí, outra criança como o Scotty está à espera. E talvez a tua voz seja a única coisa entre ela e o impensável. Obrigado por ouvires. Este é o Crime Line, onde cada vítima tem um nome, e cada história merece ser contada.